Então, podemos dar início, então, a essa defesa do Pisino. Primeiro, eu queria agradecer, né, que a banca por ter aceitado o convite para essa defesa. Eu acho que essa é a banca mais internacional que eu participo. O Pisino está em Porto Pisino, Em Porto, no Porto, em Portugal. Portugal. A Patrícia está na Heriot Watt, na Escócia. O professor Antônio está lá em Oz, na Noruega. E tem um pessoal aqui perdido na Ilha do Fundão. Enfim. E outros no E Uruguai, praticamente. e a Síria está Estou no praticamente Uruguai. na fronteira com o Uruguai. Espero não ter problema com a rede. Enfim, agradeço a todos, tá, a paciência, pelo tempo que investiram na leitura, na avaliação desse trabalho. E, bom, enfim, não podemos começar, então. Lembrando aqui para o Pisino que o nosso procedimento aqui da COP é bem, digamos, permite você falar até 50 minutos, ao contrário de outras instituições. Então, o tempo é esse para fazer a apresentação. Após a apresentação do Pisino, eu vou abrir uma sessão paralela aqui para a gente fazer a avaliação. Ok, vamos lá. Pisino, pode começar. Obrigado, professor Ramon. Bom dia a todos novamente. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, aos orientadores, a banca e todos aqueles que estão também nos assistindo no canal do YouTube. Gostaria de dar início aqui à minha apresentação da minha tese de doutorado, cujo tema é Long Term NEO-SLAM, Long Term Visual SLAM User Computational Model of the Brain. E para isso, vou seguir esse sumário, basicamente dar uma introdução, motivação do trabalho, depois vou percorrer pelos modelos do neocórtex, dar uma introdução ao encoder baseado no Deep Learning. No próximo sessão, vou falar sobre o NeoSLAM, que provavelmente dito o algoritmo desenvolvido, experimentos, resultados e conclusões de trabalhos futuros. Bem, dando início aqui à nossa introdução, partindo de um conhecimento amplo da definição de SLAM, ou seja, mapeamento e localização simultâneos e sua importância na robótica móvel. O objetivo principal do SLAM é permitir que um robô crie um mapa do ambiente enquanto determina sua própria posição nesse ambiente em tempo real. Então, aqui temos alguns exemplos bem atuais, na época do Covid, do robô de desinfectado, de Fukushima, etc. Então, para o robô possa exercer realmente a sua tarefa de navegação, por exemplo, ele precisaria realmente primeiro ter a capacidade de mapear o local e fazer a sua localização. Dentro do SLAM, um conceito básico é o fechamento de ciclo, ou Loop Closure Detection, em que o robô, enquanto se move pelo ambiente, ele pode revisitar locais que já viu antes. O fechamento de ciclo envolve reconhecer e corrigir erros do mapa que podem ter ocorrido devido a imprecisões cumulativas de sensores. Dentro do contexto do SLAM, temos uma variante, que é o Visual SLAM, que depende principalmente das informações visuais de uma câmera. Nesse caso, a gente utilizando câmera e visão computacional, nós precisaríamos extrair informações desse ambiente para que possa fazer a localização e, consequentemente, o mapeamento. Então, aqui temos um exemplo aqui de um dataset bem famoso de Karlsruhe, que de um cenário urbano, e aqui a gente pode observar que, dado momento, ele vai repassar pelo mesmo local e fazer o Loop Closure Detection. Para isso, nós precisamos fazer a extração dos features. E a extração dos features, temos vários algoritmos, vários métodos, cada um com sua característica. Podemos citar aqui aqueles classificados como descritores locais, que são usados para identificar pontos de interesse e realizar uma
uma descrição desse ponto, e os clássicos aqui temos o City, o Surf, o Orbe, o Bisque, entre outros, mas esses são os mais clássicos. E dentro de uma escolha mais global, de descritores globais, nós temos o Backlog Visual, Fish Vector, Vlad e redes populacionais, né, as famosas Combinets. Atualmente, as redes populacionais, como são descritores locais, globais, eles podem ser agregados a descritores dentro de várias arquiteturas diferentes, e apresenta hoje o estado da arte nesse setor. Entretanto, em operações de longo prazo, ou em chama de long term, o ambiente pode sofrer alterações drásticas na aparência, as quais podem ocorrer devido principalmente à mudança de iluminação, ao clima, ao horário do dia. Então, a diferença entre duas observações de um mesmo lugar pode ser tão significativa que se torna identificar as semelhanças entre eles. Então, aqui tem um exemplo aqui que fizemos em simulação, por exemplo, detectando usando surf, detectores locais para um dataset do Nordland, que é bem famoso também, que são o circuito de um trem durante 700 e poucos quilômetros na Noruega, nas 4 estações do ano. Verificamos aqui realmente que há um problema de detecção desses features, há uma diferença, é como se fosse um outro lugar. Aqui embaixo também temos um dataset de Oxford, bem clássico também na literatura, onde os autores ficaram um ano percorrendo a cidade de Oxford durante vários dia, noite, nublado, ensolarado, etc. E temos que certeza de que a maioria dos métodos falham nesse caso, né? Então, hoje em dia, temos as redes convolucionais que tentam lidar com isso e apresentam algumas arquiteturas, algum êxito nisso. Dentro desse contexto, né, nós temos que, uma vez treinadas, né, as redes convolucionais, elas são de difícil treinamento online. Então, normalmente, com um banco de dados de imagens, você faz um treinamento dessa rede convolucional para que ela seja utilizada naquela tarefa. E, nesse momento, a gente entra num dilema bem interessante, né, que é a neuroplasticidade, né? Então, a rede convolucional, ela não apresenta um bom benefício com relação ao treinamento online. Então, ou você faz um treinamento anterior à tarefa e depois você não tem como, né? Existem algumas técnicas, só que muito, né, preliminares ainda nesse treinamento online de redes convolucionais, né? Entretanto, a gente entra num tema seria a neuroplasticidade, né? Que permite o cérebro, né, no nosso caso da neurociência, adaptar as mudanças onde os circuitos neuronais vão se moldando e se organizando de acordo com o que ele vai recebendo. Então, a gente entra num dilema aqui que é a estabilidade e plasticidade. A habilidade no sistema de manter um conhecimento já pré-existente, a plasticidade de se adaptar a novas experiências e aprender sobre novas experiências, e o dilema justamente é esse, né? O quanto que eu posso ser estável, sem ser muito rígido, e o quanto posso ser plástico sem ser muito caótico, né? Então, nesse momento, abre um link no contexto long term, já que nós temos, nós, os animais, né, temos a capacidade de se adaptar a variações de visão, por exemplo, e detectar aquele place, por exemplo. Vemos um campo aqui na neurociência bem importante para explorar essa tarefa. Últimas décadas, né, então a gente percorreu realmente um avanço na neurociência, principalmente com relação a monitoramento em ratos, né? Então, são métodos invasivos, colocam eletrodos e observam como que as células ficam em relação a um dado comportamento. Então, podemos citar aqui alguns trabalhos bem clássicos, né, com relação a mapas cognitivos, a ideia do hipocampo, né, ser como o mapa cognitivo, a rede de Erkman cells, as border cells, a grid cell, por último, que inclusive esse trabalho é um prêmio Nobel da medicina. Baseado nisso, né, vamos aproveitar esse conhecimento na neurociência para que a gente aplique a nossos sistemas robóticos. Então, diversos artigos foram publicados com relação
a tentar imitar essas características. Podemos citar os clássicos Brat-Slam, temos o Bet-Slam, o Dov-Slam e o Nilo-Slam, que são uns métodos clássicos na literatura. O Rat-Slam foi o primeiro, basicamente, o primeiro grande sucesso de implementação em robôs. E, em decorrência disso, outros algoritmos foram sendo desenvolvidos em relação a essa estrutura básica do Rat-Slam. Entretanto, voltando para um paradigma do Slam, o paradigma clássico do Ilan, ou seja, que nós dividimos entre front-end e back-end, os métodos bioesperados têm focado muito no back-end. Então, usando a inspiração da neurociência, claro. Se a gente observar aí ó, várias variações do RATSLAM, por exemplo, eles vão implementando diferentes fatores de features, por exemplo, né? Então, temos o Seek, o Surf, temos várias variações com relação a isso. Mas, o que pode observar na literatura é que eles sempre voltam aos métodos tradicionais para a extração de feature e data association. Então, não há na literatura um modelo que também se baseia na neurociência para o front-end. Então, nesse sentido, nós vimos que nos últimos anos o avanço na neurociência com relação à modelagem do neocórtex cerebral, por exemplo, né, já que vários métodos foram melhorados, né? Então, podemos monitorar hoje a atividade cerebral de animais, inclusive de seres humanos, sem precisar colocar eletrodos no cérebro, etc. Então, esses métodos agora são mais eficazes, conseguem melhorar realmente como fazem como que é a dinâmica cerebral em relação a determinadas tarefas. Então, nesse momento também, ao mesmo tempo, surgem diversos artigos tentando fazer uma modelagem desses sistemas. Então, aqui podemos um primeiro artigo, basicamente, que tenta modelar o córtex visual, que faz parte do sistema córtex cerebral, foi o HMax, né? Então, ele usa a mesma estrutura hierárquica do cérebro, né? Então, a gente vai ver na frente a apresentação que o cérebro neocórtex ele usa uma estrutura hierárquica e o HMax tenta fazer isso. Da mesma forma, a redes convolucionais. Inclusive, hoje, muitos grupos de pesquisa na neurociência usam redes convolucionais como o modelo computacional do neocórtex. Entretanto, como a gente viu, a rede convolucional ela tem um treinamento mais rígido ainda, por enquanto, que nosso cérebro realmente executa tem uma plasticidade muito grande, né, com relação ao treinamento e aprendizado. Então, surgiram alguns modelos baseados em neocórtex, levando em consideração isso, e aqui eu destaco dois modelos, que é o HTM, proposto por Hawking, né, e propõe esse algoritmo um tempo atrás, entretanto, ele formaliza todo o modelo a partir de 2016, e o MCN, que é um modelo bem interessante, que foi o primeiro modelo voltado para a utilização em Visual Process Recognition em robótica, né? Então, a partir daqui, a gente começa a fazer esse estudo. Ah, então, temos algumas características aqui do HTN, do MCN, e eles são inspirados na estrutura e na função do neocórtex, do cérebro humano. Ele é capaz de aprender e fazer previsões de sequência de padrões ao longo do tempo. Então, entra aí a questão do aprendizado online, e nesse caso, o aprendizado online vai ser dado por um treinamento Bayesiano. Ele tenta imitar a atividade neuronal do cérebro, que é de forma esparsa e distribuída, e, como eu disse, ele tenta fazer isso de forma continuamente, adaptando isso online e aprendendo e fazendo as conexões, tanto de esquecimento como de novas aquisições de aprendizado ao mesmo tempo. A partir daqui, a gente parte para a hipótese central do trabalho, né, que vem o objetivo, que a hipótese central se é possível prover robôs com uma capacidade de continuamente aprender uma grande variedade de sequências espaço-temporal usando um treinamento Bayesiano não supervisionado para melhorar a questão do Visual Pattern Recognition e, consequentemente, o Local Closure Detection. Então, aqui a gente parte da nossa hipótese e o nosso trabalho vai se dar em volta disso. Antes de iniciar o trabalho aqui, gostaria de mostrar para vocês os trabalhos que foram publicados, dois artigos sobre o Nelson Lange, sobre um estudo que a gente fez sobre o long term
ambiente simulado. O trabalho também, ao mesmo tempo, rendeu diversos Invited Lectures aí na UFRJ, na aula de robótica probabilística, e junto com o professor Antônio também na Noruega, né? E como produto final, né, nós desenvolvemos um ROS Package NeoSavan, que vai estar disponível ao público e pode ser realmente um ponto de partida para desenvolver nossos novos algoritmos de acordo com a evolução da neurociência. Partindo agora para o modelo do neocórtex, só para contextualizar, o neocórtex, o próprio nome já diz, é o córtex mais recente, é a denominação que recebe todas as áreas mais desenvolvidas do córtex. Então, o interessante nisso é que a estrutura do córtex ela é uniforme, então ela consiste basicamente de 6 camadas horizontais, e os neurônios estão dispostos em estruturas chamadas colunas neocorticais. Então, isso aqui foi feito os estudos bem interessantes com relação à estrutura colunar do neocórtex e também com relação à similaridade. Então, essas colunas são similares e podem ser consideradas como unidade repetidora das funções básicas do neocórtex, né? Então, dependendo da qual região você está recebendo os estímulos sensoriais, ele é responsável por uma determinada coisa. Então, por exemplo, o córtex visual recebe os sinais que vêm desde nossos olhos, passa por toda pelos caminhos, né, tanto o dorsal como o ventral também, e chega até o neocórtex e vai ser processado e contextualizado conforme outros sentidos, com o tempo, entre outros, né? Então, cada coluna responde tipicamente a um estímulo sensorial que representa certa parte do corpo da região. Então, temos da audição, da visão, do tato, e isso de acordo com a estrutura colunar, né? Quanto mais alto da estrutura colunar nós estamos, mais abstrato fica a informação, né? Então, isso que é um dado bem interessante do neocórtex, né? Basicamente, ela é composta por, como eu disse, por colunas, com múltiplas células dentro dessas colunas, e a célula típica do neocórtex é o neurônio piramidal, bem diferente daquela modelagem que temos do perceptron, né? Então, temos aqui basicamente sinapses feedforward, que são as proximal, e temos a distal e apical, que são chamadas de sinapses de contextualização, né? Então, são sinapses que vêm de células laterais ou de um feedback de uma hierarquia mais alta, por exemplo, né? E toda a representação dessa informação é feita espaçamente distribuída ao longo do tempo. Vou falar um pouquinho mais aqui na frente também sobre as SDE, que é bem importante. Então, basicamente, podemos definir como HTML-MCN são modelos, são machine learning inspirados na estrutura da função do neocórtex, projetado para processar e reconhecer padrões complexos no dado temporal através de um aprendizado online utilizando representações de espaçamente distribuídas. Então, temos aqui uma arquitetura básica dos modelos de neocórtex, que basicamente o dado de entrada ela vai alimentar um encoder que vai, né, essa entrada de encoder, ela pode ser, de qualquer forma, uma visão, um som, etc. Ela vai se transformar o encoder em um vetor binário, o special pooler vai transformar esse vetor binário em um vetor binário espaço, que vai alimentar a memória temporal. Nessa memória temporal, a gente vai contextualizar conforme a gente queira. No caso aqui, estou contextualizando com o tempo, que vai gerar uma nova STR. Então, essa STR vai ser utilizada no classificador. Com relação ao modelo de representação esparsa, observou-se na neurociência que o cérebro, a informação, ela é representada com uma pequena porcentagem de neurônios ativos ao mesmo tempo. Então é bem interessante isso, porque você faz uma economia de energia e, além disso, a representação esparsa consegue, tem diversos estudos que dizem que ela tem imunidade a ruídos, por exemplo, né? Então, a evolução do nosso cérebro já captou a ideia de, se uma informação está muito ruidosa, eu ainda consigo identificar de alguma forma aquela informação. Então, basicamente, a definição das SDRs, elas são muitos bits com pouca atividade. E cada bit, basicamente, representa uma semântica, vamos dizer assim, um significado semântico, né? Então, é como se fosse um bit, como se fosse uma célula que representa um dado feature que você esteja
modelando ali. Então, aqui é uma representação matemática. Na tese, realmente está mais descrito essa questão da notação, etc., da definição do S, por exemplo, que é a espacicidade com relação a quantos números de bits igual a 1 eu tenho dentro daquela quantidade de neurônios. E tanto o modelo HTM como o MCN utilizam essa representação esparsa, né, que é isso uma característica dos modelos, do neocórtex. Então, qual a diferença entre o HTM e o MCN? Então, o HTM ele utiliza o Special Pooling, o Temporary Memory, então ele utiliza de fato os dois algoritmos. O treinamento dele é do tipo Hebbiano e apresenta um número fixo de colunas. Enquanto que o MCN, ele não cria, ele não tem o bloquinho do Special Pool, dos segmentos, né? Então, ele é mais simples. Então, ele pressupõe, no caso do artigo do Neubert, por exemplo, ele já prepara a binarização junto com mais parsicidade. Então, ele pode já conectar esse vetor binário esparso já diretamente ao MCN. O aprendizado dele não é Hebbiano, é on-shot learning, ou seja, ele não tem incremento de valor de permanência, né? Então, para detectar se aquela sinapse está conectada ou não. Então, uma vez que você faz um aprendizado, você já faz o aprendizado de forma direta, já faz a conexão e não tem o incremento nem o decréscimo do valor de permanência para dizer que aquele neurônio está conectado. E uma grande diferença com relação ao número de colunas, né? Então, o número de colunas aqui, o MCN já começa com um valor vazio de minicolunas e vai aumentando o número de colunas ao longo, sob demanda, né? Ao longo do tempo. Então, novos features vão recebendo, ele vai criando o quê? Novas colunas, certo? Nesse primeiro momento, nós queríamos comparar o HTM com o MCN. Então, criamos um ambiente de um mundo simples, de que um robô possa navegar em um ambiente 2D. E aqui a gente vai isolar a questão de como fazer o encoder do sistema. Ou seja, nós iremos gerar SDRs para cada place e para cada place, nós iremos fazer alguma interferência nela, ou seja, colocar algum ruído, vamos fazer, trocar pares, né, para que, alguns lugares tenham o mesmo planejamento STR para avaliar como seria o funcionamento dessa rede. Então, aqui nós temos 5 experimentos, né? Então, com 3 trajetórias. No primeiro caso, definimos 212 places e já geramos as nossas SDRs. E colocamos um QCM ali, por exemplo, um QM que ele vai mover de forma aleatória, se vai ser 0 ou 1, ou seja, vou introduzir ruído naquele bit. E ali eu estou colocando 5 places com a mesma representação. E vamos repetir 5 vezes, já que ele é um dado, exige tem um processamento de conexões randômicas dentro do algoritmo. E vamos fazer 5 repetições para ver qual é o desvio padrão com relação aos valores das métricas, né? Então, no primeiro caso, estamos com esse cenário A, na experiência 3 com o cenário B, 418 places, e no cenário 4 e 5, estamos com 828 places, sendo que o ruído aqui vai aumentar consideravelmente para ver o que acontece. Então, vamos lá. Para fazer a métrica, nós utilizamos a métrica básica com relação à precisão e revocação. Então, a precisão é uma métrica que indica das classificações positivas do modelo quantas foram acertadas, enquanto a revocação é uma métrica que indica das amostras positivas, né, existentes, quantas o modelo conseguiu classificar corretamente. E temos aqui, né, podemos traçar, de acordo com um dado threshold, a curva precisão e revocação, descobriu a área, quanto maior a área, melhor.
né? E também temos o F1 Score, que é uma maneira de a gente observar em um único número a precisão e a revocação, né? Então, combinando essas duas métricas através de uma média harmônica, né? Então, aqui no próximo slide temos alguns resultados. Então, de vermelho aqui nós temos os dados SDRs já com nossos ruídos, nossos... deixa eu colocar aqui com uma canetinha, ficar melhor. Aqui com vermelho, né, os dados crus, e aqui com a saída da rede do MCN e do HTM. Então, a gente observa aqui que realmente houve comparando os bits, os vetores, uma relativa melhora com relação ao original. E o MCN aqui, no caso, pelo caso, aumentou para 0,84, a área sobre a curva, e quando o seu máximo F1 score também aumentou para 0,86. E o HTM aumentou para um pouco mais, para 0,96. Então, observa que essa trajetória aqui, a ideia foi ir para frente, fazer várias voltas aqui, ou seja, passar no mesmo lugar em torno de 11 vezes aqui, se não me engano. Ou seja, tem uma estrutura sequencial bem grande, então ele realmente aproveita essa estrutura sequencial. Nesse caso aqui, agora, variando um pouco o parâmetro de lugares com mesma descrição, né? Então, houve também sustentou um pouco a melhora da criação de vetores. E o importante destacar na trajetória C, como a gente houve um incremento muito grande do ruído, a gente pôde observar que devido ao crescimento do número de colunas do MCN, o tempo gasto para o processamento aumentou consideravelmente. Isso por quê? Porque o MCN ele considera que cada vetor, cada novo feature com ruído vai se criar novas colunas. Então, e não vai se adaptar conforme as sinapses já feitas pelo HTM, né? Então, a gente observa aqui que no caso de 50% de ruído, né? O HTM foi um pouco melhor que o MCN. Já, é claro, com um aumento de 70% de probabilidade de ruído aqui, ele diminui, claro, o F1 score dele. Agora, o que chamou a atenção é isso aqui, né? Enquanto que eu iniciei o HTM com 2.048 colunas, o MCN foi para 1.600 e poucas colunas. Quando eu aumentei consideravelmente o ruído, né, estourou o número de colunas do MCN, né? Então, e o HTM manteve o 2048, mesmo tendo o melhor resultado com relação ao MCN, né? Então, a gente conclui aqui que esse treinamento Hebbiano aqui é bem interessante com relação a principalmente ao tempo que você gasta para processar e o tempo que o número de colunas que foram criadas ao longo do tempo. Então, a gente observa aqui que esse tempo aqui foi para rodar a simulação, em torno de 828 places, né? Então, dando continuidade aqui a essa sessão, essa sessão busca responder a primeira questão de pesquisa nossa. Então, o framework original, né, proposto pelo Hawkins, ele pode ter uma performance similar com um número fixo de colunas que se adapta ao longo do tempo. Então, nessa simulação mostrou que é possível, né? Que é possível realmente utilizar as colunas fixas para quê? Para que se tenha uma execução por mais tempo e durante o aprendizado do robô. Então, deixa eu só parar aqui agora. Aqui. Não tá possível. Uhum. Bem, dando continuidade ao encoder, deixa eu tentar apagar aqui, eu não estou conseguindo apagar. Aí sim. Vamos lá, dando continuidade aqui ao encoder, baseado em Deep Learning. Como a gente viu, né, o cérebro ele funciona
de forma esparsa, distribuída. Então, é necessário pegar um sinal, tanto de imagem ou que seja som, etc., o que você deseja fazer a execução dessa rede. É necessário, né, é obrigatório transformar esses sinais em uma representação binária. E o ideal seria que isso fosse esparsamente distribuído. Então, para fazer uma arquitetura de visão, muitos autores, né, principalmente o pessoal da Queensland, né, o Milford, por exemplo, eles fizeram vários estudos que as redes convolucionais pré-treinadas, elas são muito boas com relação à detecção de features mais efetiva, né? Então, ele fez vários testes utilizando várias redes convolucionais, inclusive com várias layers, né? Então, para cada layer, ele fez detectou um benefício disso, né? Então, temos aqui, baseado nesse trabalho deles aqui, né? A partir do encoder, através de uma rede convolucional, a partir da rede convolucional, nós pegamos um vetor gerado pela rede convolucional e fizemos a compressão desses dados e a binarização e assim colocar isso no modelo do neocórtex. Para isso, nós utilizamos três redes convolucionais, né? Então, no trabalho do Milford, ele diz que a AlexNet é uma das melhores redes para fazer isso. E ela é treinada com imagem, com ImageNet, por exemplo, que são imagens totalmente aleatórias de objetos, por exemplo. E o pessoal deles também desenvolveu, né, o pessoal desenvolveu a ABDNet, que é mais voltada para Visual Place Recognition, mais para robótica. E aqui temos um trabalho do Hauser, que é um aluno do Milford também, que ele fez filtro de mapas de feature maps, né? Então é bem interessante isso com relação a extrair filtros que não são muito efetivos, né, na geração do vetor. Para técnicas de compressão, como nós estamos trabalhando de forma online, né, então não tem como fazer um aprendizado anterior, então utilizamos o Random Projection. E para binarização de features, há dois modos, né? Há como fazer pela sinalização, que é o que a maioria da literatura faz, e o outro vai ser o proposto pelo Neubert, que é uma binarização de acordo com os valores mais ativos da rede convolucional, né? Então, aqui do lado temos o exemplo do AlexNet, em que o Hauser, por exemplo, ele extrai alguns feeds para fazer a melhoria do, do, para que alguns features que não representam muito aquela imagem sejam eliminados, né? Então, para isso, nós fizemos uma simulação utilizando dois datasets, aqui no caso do Nordland e de Oxford. Então, aqui a gente comparou a rede de AlexNet com a ABNet em várias combinações de bancos de dados, de query e de Oxford também. E comparamos aqui o AlexNet comparando com o outro AlexNet filtrado, né? Então, para ver como se realmente a extração de mapa features é uma coisa bem interessante. Para todas elas, nós utilizamos a projeção gaussiana, randômica, para fazer a diminuição de dimensionalidade. E fizemos também a binarização de features, usamos o algoritmo proposto por Neubert, que é justamente o quê? A gente extrai os pontos de maior intensidade, no caso, tanto positivo como negativo, colocamos os vetores de zoom nesses pontos, no resto a gente zera, ao invés de escolher pelo sinal, né? Eu venho dividir o plano pelo sinal ser positivo igual a 1 ou ser negativo igual a 0. Então, aqui temos alguns resultados. Da mesma forma, nós estamos medindo aqui a precisão, a revocação, tirando o F1 score e vendo também a área sobre a curva, né? Então, a gente vê aqui que, até nesse caso, que o MCN ele se sai melhor do que o HTM, nesse caso aqui, por exemplo, do Northland. É claro que nós não usamos 700 quilômetros de imagem, né? Usamos um trecho de imagem em torno de 200 e poucas imagens. Então, o MCN, mesmo crescendo o número de coluna, ele vai sair o melhor nesse caso, né? Já no experimento de Oxford, o HTM sai melhor, né? Então, assim, há uma relação entre os features gerados pela rede populacional que faz realmente com que um se adapte melhor do que o outro, né? Isso é uma coisa bem interessante de se observar.
Então, aqui no caso aqui, usamos uma base, né, no caso, nublado para noite, nublado para sol, e é um ambiente urbano bem interessante de se trabalhar, né? Com relação ao AlexNet com filtro, houve uma considerável melhora, né? Não é considerável, né? Houve uma melhora com relação a usar o filtro, né? Só que o problema do filtro qual seria, né? O algoritmo proposto pelo Houser, ele pressupõe que você já conheça o local de partida do robô, né? Então, eu sei que ele já conhece a localização global dele de início, né? Então, ele parte do princípio que eu posso comparar aquele meu local com o banco de dados que eu tenho guardado daquele local no momento anterior. E daí eu faço um algoritmo guloso aqui, né, um grid algorithm, para detectar qual é a melhor combinação de features que eu posso ter com uma melhor score, né? Então, pressupõe de que você já conheça o lugar de partida, né? Então, e que às vezes na prática isso se torna um pouco difícil. Depois disso, a gente tentou responder a segunda questão de pesquisa, assim, que a gente poderia usar as redes convolucionais como encoder, como entrada do HTM do modelo MCM. Então, daqui a gente propôs essa arquitetura, implementamos essa arquitetura e, e fez com que a rede HTM funcionasse. Nesse terceiro passo agora, iremos falar do Nelson propriamente dito. Então, aqui nós temos o bloco básico do Nelson, que temos, né, foi uma questão de dividir entre front-end e back-end, apesar desse paradigma aqui estar sendo um pouco quebrado, né? Então, eu tenho basicamente um encoder, que vai ser baseado em uma Deep Learning, um módulo Neocortex. Aqui temos um módulo novo, que é o Special View Cells, que é pouco diferente do Local View proposto pelo Ratslan. Né? O Ratslan é baseado na pose cell, né? O local que na place cell, desculpa. E no caso da Spatial View, céus são células específicas dos primatas, né? Então, elas são detectadas isso nos primatas quando o primata observa um dado corte de visão daquele ambiente, né? Integrado a esse Spatial View Cell, nós temos o Local Detection, que é né, no caso, verificar a comparação dos features gerados, né? E com as Special Views geradas, nós alimentamos o back-end, que é composto pela posição network, né, como o Redslan, que gera o Experience Map, né, como back-end. Ou seja, o sistema todo ele é baseado em modelos da neurociência. O encoder gerado que nós utilizamos o AlexNet, utilizando o Lei-Conv3 da AlexNet. Por que que a gente usou o Conv3? Porque ele apresenta, né, conforme a bibliografia dos estudos do Milford, ele propõe que a Conv3 é um layer que gera features bem distintos com relação à mudança de aparência. Então, nós utilizamos esse feature, fizemos o flat desses features e assim alimentamos o nosso encoder. O modelo neocórtex utilizado vai ser o HTM, aqui temos uma representação do HTM. No caso aqui, não utilizamos a conexão apical, utilizamos a proximal e a distal. Então, a distal aqui ela vai pegar a temporalidade das conexões sinápticas vindo de outras células laterais, que vai colocar a célula, por exemplo, no modo de depolarização, né? Ou seja, na expectativa de receber um sinal proximal para ela que seja ativa. É claro que a teoria da HTM e o neocórtex é uma teoria muito extensa que poderíamos ficar aqui o dia todo debatendo sobre essa teoria, né? Mas, basicamente, nós temos um input, um spatial pool, que vai distribuir isso de forma esparsa e vai alimentar as colunas e, consequentemente, as células dessas colunas. Opa, acho que eu fiz besteira aqui na imagem. Ah, o módulo Special View Cells,
o que nós temos, né, basicamente, né? Então, nós estamos aproveitando a propriedade das SDRs da união, né? Então, ao invés de a gente concatenar vetores, nós fazemos a operação simples, que é a operação OR entre os vetores, né? Já que os vetores são esparsos e são binários, né? Então tem uma propriedade bem interessante que eu posso levar os features para um novo vetor SDR, por exemplo, né? Então, no caso aqui, com o Special View Cell Módulo, que nós fazemos, né? Nós pegamos a imagem, transformamos a imagem numa SDR e comparamos essas duas STS. Se elas forem muito próximas, eu posso fazer uma operação OR dela para agregar os features de um momento anterior com o momento atual. E aqui eu posso colocar um parâmetro, aqui nós colocamos um parâmetro para quê? Para que quantas imagens eu posso acumular durante essa comparação de features e que não afete a espacidade do vetor, né? Então, no momento que eu atinja ou o valor máximo de imagens agregadas ou o valor de espacidade, eu crio um place para esse lugar, né? Então, aqui é interessante, principalmente em lugares de corredor, né? Então, isso aqui é bem uma propriedade bem interessante do neocórtex, que com relação aos vetores esparsos. E aqui tem um threshold para decidir se realmente é ou não um vetor com features semelhantes. Se não for, eu posso criar um novo place para ele. E o back-end clássico do WriteSlam. Aqui temos aqui né, no caso que é a Special View, para conectar na nossa POSICELL. A POSICELL, elas são modeladas através de unidades de uma rede atratora contínua, conectada através de conexões excitatórias, inibitórias, e a rede que, no caso, ela é modelada conforme um prisma tridimensional, que corresponde às cores X, Y e o I/O do robô. Então, o centroide do estado estável desse Energy Package aqui representa a pose do robô. Então, com essa energia e junto com as mapas, com as Special View, são criadas o mapa de experiência que vai montando, né, através de nó no grafo e aplica-se um algoritmo aqui de relaxação para que se adapte aos erros de odometria. Bem, agora vamos aos experimentos e resultados, que é a parte mais da implementação do sistema. Nesse momento, nós fizemos vários experimentos utilizando dois robôs reais. Então, lá na Health Water, nós implementamos no Husky. Então, o Husky, no caso aqui, utilizando uma Bloombi estereocâmera. No caso, como eu estou utilizando uma câmera, uma visão mono aqui, eu só estou utilizando a câmera esquerda. E no caso de um cleaner de celeiro aqui de um robô, nós estamos utilizando aqui uma câmera simples, uma webcam da Microsoft, e integrado nele tem um AMU e DDA. Então, no caso aqui, depois a gente faz um SLAM para detectar os places e fazer a comparação. Toda a arquitetura que ela foi pensada para que seja modular, então, isso aqui é muito importante, né? Porque a grande dificuldade que nós temos na comunidade robótica é justamente isso, né? Então, é pegar uma, um package desse, quer colocar no meu robô, né? Meu Linux é diferente, meu ROS é diferente, meus dependências são diferentes. Mas se eu instalar essa dependência, deixa de funcionar outra coisa. Então, a nossa preocupação inicial era criar um Docker disso, mas depois a gente evoluiu para o Singularity. Então, no Singularity, você tem você cria uma imagem dele para fazer a instalação de todas as dependências, instala o ROS, dependente do ROS do host, dependente da dependência do host, né? Então, tem uma separação e, ao mesmo tempo, ele é bem friendly, né? Ele é bem amigável com relação à comunicação com o host, né? Então, nós optamos essa arquitetura. Essa arquitetura tem uma receita bem simples, é só executar essa receita. Nós geramos uma imagem, rodamos essa imagem, e dentro dessa imagem nós temos vários batches lá de tmux, por exemplo, para lançar todos os packages necessários. A arquitetura do ROS, que basicamente ela foi feita em um ROS Melodic, né, já que a ferramenta do PIC, por exemplo, é feita em Python 2. Então, nós temos que, né, adaptar ao ROS Melodic, que é o Noet, que é o Python 3. No caso aqui, nós usamos o PyTorch para usar a rede convolucional, o AlexNet, já com o pré-treinamento feito, né, a gente faz o load já dos pesos.
E a estrutura básica do neocórtex, nós criamos uma estrutura Action Serve. Basicamente, nós temos o Visual Cortex, que é o nosso cliente. À medida que ele vai recebendo as imagens, ele solicita uma ação do nosso neocórtex server. Então, nesse caso aqui, eu já vou gerar a rede, né, envio o Go para o meu Action Server. Nesse caso, ele vai gerar vai fazer todo o processamento, tanto do, do HTM, quanto da rede convolucional, do Special View Module, e vai me devolver já a mensagem para a minha posição network para o Experience Map. Ah, os robôs foram simulados em 3 ambientes diferentes. Então, temos aqui o robotário da HealthWatt, que é um ambiente bem estruturado, um ambiente bem indoor, com poucas variações de iluminação. Então, temos aqui a nossa odometria. Aqui o resultado já é pelo Neoslan e pela nossa Special View Cells e pelo Ratslan. Então, os dois algoritmos funcionam bem. Inclusive, o Ratslan funciona também bem, apesar do número muito maior de células criadas, né, já que ele faz a comparação isso pixel a pixel. Né. Então, ah, acaba analisando mais imagens. No Neoslan, a gente restringe um pouco mais, mas não interfere realmente no funcionamento do Neoslan. Então, eu consigo rodar ele em tempo real. Já que na Red foi o maior desafio, a gente andou com o robô em torno de 1,5 km com ele ao longo da universidade, do prédio, da ciência de computação. Então, temos 2 desafios bem importantes aqui, né? O ambiente externo, muito repetitivo, com a variação no tempo, né? Estava anoitecendo, estava falando da tarde. E o bem interessante é que a gente entrava na universidade, né? Então, a gente pegava corredores extensos aqui, depois a gente saía para o ambiente externo. Ou seja, ele saiu e entrou de ambiente interno e externo, mas 6 vezes, assim, né? Então, isso no método tradicional seria um pouco complicado, né? Então, aqui temos os resultados. O Neoslan se comportou muito bem durante essa trajetória toda. Podemos ver aqui pela odometria, né, gerada pelo Husky, e comparando com as cells criadas. E o Ratslan não se adaptou muito bem, e eu acredito que seja por causa dessa variação, né, de ter muitas imagens repetitivas, do problema de corredor tanto externo como interno, e ele não foi capaz de fazer um mapa fidedigno aqui. O terceiro experimento já foi feito com o segundo robô, foi um celeiro, né, um ambiente bem interessante, né, muita dinâmica com as vacas. Tem um ambiente, né, um feno aqui no chão. Aqui chegando próximo aqui, a intensidade luminosa aumenta bastante, depois fica muito escuro. E fizemos esse trajeto aqui em torno de 3, 4 vezes ida e volta, né? Então, nesse caso aqui, a gente experimentou o Liu-San, né? O Liu-San é um algoritmo que utiliza a odometria via lidar, né? E é um algoritmo de estado da arte no Slam lidar, que usa Photograph, etc. E utilizamos ele para quê? Para ser o nosso ground truth, né? Para a gente criar a nossa matriz de convulsão aqui, né? Então, a gente pode comparar aqui agora realmente os lugares corretamente, fixar o ângulo e a distância com um place, determinar um place. E aqui temos o desempenho do Ratslan, da rede convolucional e do HTM. Então, a gente vê aqui uma escadinha, né? Então, o Ratslan me deu um score aqui de 0,34, a rede convolucional aumentou, melhorou, melhor do que o Ratslan, e o HTM conseguiu melhorar ainda mais a rede convolucional. Então, esse resultado aqui é bem interessante, né? Bem, bem bacana. Então, nesse momento, né, a gente responde a terceira questão de pesquisa, né? Será que a gente pode integrar realmente um long-term SLAM utilizando o modelo do hipocampo, cortical hipocampo model, que no nosso long-term SLAM? Então, aqui foi possível implementar nesse robô e tivemos bons resultados. Como conclusão de trabalho futuro, né? Então, aqui como contribuição do trabalho, nós fizemos um modelo, né? Integrando o modelo de computação do neocórtex junto com o hipocampo ecorrenal, para desenvolver, né? Para realizar o long-term visual design.
Baseado na neurociência também, nós desenvolvemos esse módulo aqui, Detect, o New Local Close Detect, baseado no Spatial View Cells, que é o equivalente às Place Cells dos ratos, né? Então, no caso aqui, as Spatial View Cells, elas são células específicas dos primatas. Fizemos experimentos em campo, utilizando um framework padrão da robótica, o LoS, e demonstramos que a usabilidade e a efetividade desse método em operações em tempo real, no mundo real, em robôs comerciais, principalmente. Dois robôs são robôs comerciais. E a implementação dos algoritmos estão disponíveis, né? Isso é um grande produto do trabalho, estão online no GitHub, no meu repositório. E tenho certeza aqui que o campo da neurociência é um campo muito grande, muito vasto, temos muita pesquisa nisso, né? Então, que cada dia mais se descobre mais na neurociência, que podemos pegar esses dados da neurociência para melhorar os nossos sistemas de SLAM, ou localização, que seja navegação, né, em qualquer atividade, em qualquer tarefa de robôs. Então, hoje está muito um tópico bem interessante, é semântica, né? Então, nós podemos tentar incorporar a semântica dentro da rede, desenvolver também o Vision Place Cognition para ambientes não estruturados e abertos, como florestas e campos, utilizar, por exemplo, aditivos apicais de outras regiões, né? Então, aumentar o nível hierárquico da nossa rede. E isso até alguns estudos na neurociência sobre isso, né? Sobre misturar tato com visão. E esse tato tem a ver com a localização da onde você está colocando o dedo, por exemplo, a mão. E outra coisa interessante que também estão apontando para isso seria incorporar a grid cells, por exemplo, dentro das conexões dos detritos distais, né? Então, você além de ter uma temporização, né, um vetor temporal, nós temos também com uma incorporação de posição, por exemplo, né, dentro do distrito distal. Isso faz todo sentido dentro da neurociência, né? Ou seja, eu vou incorporar diversas informações dentro de um neurônio, através dos detritos, né? Então, o sinal principal vem pelo proximal e os sinais de contextualização, isso que é bem importante, né? Ela vem pelos detritos distais. Então, a contextualização ela pode vir tanto pelo tempo como pelo outro sensor, por níveis hierárquicos superiores do neocórtex, né? Então, podemos voltar aqui à hipótese central, que era basicamente, né, da gente aumentar a capacidade do robô de detectar lugares através de visão em um ambiente que a aparência muda. Então, utilizando uma rede não supervisionada, com treinamento webiano, ou seja, treinamento online, não precisa um treinamento anterior para isso, e que faça o treinamento dessas sequências de espaço-temporal. Então, com isso, nós podemos fechar aqui a apresentação da tese. Aqui temos todas as nossas referências utilizadas nessa apresentação. As demais referências estão na tese. Temos bastante referências, um assunto bem amplo. E gostaria de agradecer a todos pela presença e por ter visto aqui nosso trabalho. Obrigado.